Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 7 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Eu já vou te convidar aí de imediato para se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem, inscreva-se. Se você ainda não estiver inscrito no canal, passa o cursor do mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem, e na sequência clica aí na opção de se inscrever gratuitamente. Lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado para receber todas as orientações durante o pregão, que é basicamente recomendações de compra e venda, informações relevantes e carteiras de ações. Basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre o Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Depois venho aqui para as ações falando de PTR4, Vale 3, PCAR 4, Ciel 3, Prio 3, IP3, GNDI3, BRFS3, Pomo 4 e Itaúsa, ITSA4. Ibovespa, pregão de hoje, que volatilidade, a volatilidade está de volta, né? A gente tinha uma volatilidade fraca aqui para trás, em torno de uma média de 1%, agora já subiu para mais próximo dos 2%, a volatilidade aí dos últimos 10 pregões. Abriu forte para baixo, se olhava aqui para o gráfico de 60 minutos, quem estava acompanhando o pregão, olha que pancada para baixo na primeira hora de pregão, caindo aí em torno de mais do que chegou a cair mais do que 1,5%. Então, dentro dessa queda, não perdeu a mínima e reverteu completamente para cima, fez aqui uma escadinha aqui no G60, revertendo para cima, já fechou acima da média, enfim. Sinal bem positivo. Por quê? Porque está vindo com fechamento. Vamos ver se na saída do leilão aqui dos ativos permanece com fechamento acima dos 102,657. Então, se fechar acima desse patamar já é um sinal bem positivo. Por quê? Porque anula esse candle aqui de baixo. Ontem já tinha gerado um sinal interessante, que eu já tinha comentado aqui na última videoanálise. Seria mais interessante ainda se conseguisse fechar acima da máxima desse grande candle de baixo, 102,657. Voltando para cima da média, aumentando a chance de poder ter, inclusive no gráfico semanal, a formação aqui de um início de um fundo ascendente e dar continuidade à sua tendência de alta aí de médio prazo do índice Bovespa e quem sabe já na sequência retomando aqui a tendência de alta do gráfico diário. Então temos aí topos e fundos descendentes nesse momento. Indo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, seja agora ou no decorrer dela, deixe um like, um joinha, eu agradeço de imediato. Dessa forma você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal. Tem diversos conteúdos aí vídeos de aprendizado curtos que podem agregar bastante valor aí ao seu conhecimento e para quem estiver aí no mercado dentro aí do YouTube buscando conhecimento. Então aqui no mini índice, no pregão de hoje, a gente teve essa pancada para baixo, reverteu para cima quando voltou a fechar acima da média, mantendo-se com candles ascendentes, focando um pouco mais aí nesse caso. Quando reverte aqui para cima, volta para cima desse patamar aqui, fica mais para a operação na ponta compradora. E para o próximo pregão, depois disso, desse movimento de subida, ainda segue mais para a ponta compradora. Se abrir caindo, gerando topo, se gerar possibilidade de topo, ou seja, sinalização de topo, perda de mínima ascendente aqui no gráfico de 60 minutos, voltam a ficar um pouco mais interessante para se buscar a operação de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Permanecendo acima desse patamar que rompeu aqui, ó, principalmente acima desses dois níveis aqui, ó, que é testando essa região na faixa dos 102,690 e depois 102,365, ou seja, o mercado vem e dá uma congestionada aqui, gera alguma sinalização de alta, vai ficar muito mais interessante para se buscar operações na ponta compradora de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mas mesmo assim, se abre subindo, ainda continuam trazendo a possibilidade de trabalhar um pouco mais na ponta compradora de fundo ascendente ou de pivô de alto. O ideal, nesse caso, se abrir subindo, seria de fundo ascendente, após a devida correção no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mas, da pós-correção e gerando perspectiva para cima, aí sim, pivô de alta e fundo ascendente também seria interessante para compra no mini índice. Para a ponta vendedora, já comentei uma das opções, se abrir subindo, se gerar o topo mais para cima ainda, mais afastado dessa região aqui de suporte que eu acabei de citar, melhor ainda para se buscar essa operação de venda. No gráfico do dólar, a gente tem aqui o dia que ainda mantendo-se dentro de um movimento de alta, máxima e mínima ascendentes em relação ao pregão anterior, mas gerando um sinal de perda de força nesse movimento de subida. Lembrando, ainda continua um pouco mais afastado da média móvel de 13 períodos aqui o dólar. Indo para o gráfico de 60 minutos,
temos aqui no dólar uma tendência aqui de alta ainda, que o dólar faz essa correção, ou seja, é o que a gente comentado ontem, se gera sinalização de fundo, fica um pouco mais para operação na ponta compradora. Aqui está dando um movimento de baixa, se abre subindo, quebrando essa sequência aqui de máximas e descendentes do G60, volta a ficar interessante para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. E para venda, se abrir para baixo aqui da média móvel de 13 períodos e proporcionar topo descendente para baixo da região dos 3.982, aí sim ficaria mais para a ponta vendedora, que é basicamente o seguinte: abrir para baixo, abre aqui para baixo e gera sinal de topo abaixo dos 3.982 que está aqui. Ó, se eu pegar esse número e traçar uma linha aqui, a gente tem esse nível de suporte. Pode ainda bater até nesse patamar aqui, que é um ponto de resistência que por enquanto está sendo respeitado na casa dos 3.983,50 aqui no gráfico de 10 minutos. Então aqui topo abaixo desse nível, operação mais na ponta vendedora no gráfico de 10 minutos. Abre subindo, proporciona fundo ascendente, mais para a operação na ponta compradora. Ou seja, principalmente se o fundo ascendente for já para cima ainda até dos 3.988, um nível aí mais relevante para se buscar a operação de compra no mini dólar para day trade. PETR4, pregão de hoje, apresentou aqui uma boa recuperação, né? O ativo estava mal até pouco tempo. Se a gente pegar aqui o gráfico de 60 minutos, a última hora de pregão na Petro gerou uma alta que por enquanto está para fechar. Vamos dar uma olhada aqui no fechamento da PETR4, está aqui apontando para 25,60, perdendo um pouquinho de força aí no leilão, mas enfim, próximo aí de sair do leilão de fechamento para 25,60. O que representa isso ainda uma queda de 0,81, vai aumentar um pouquinho a queda, mas enfim, um sinal de recuperação. Bateu no suporte e gera um sinal de recuperação. Então, arriscando mais, que quando eu falo arriscando mais é porque o ativo está em tendência de baixa no gráfico diário. Então, qualquer alternativa de compra aqui agora na Petro, que antes para mim não encaixaria a entrada, aqui seria uma das opções com stop aqui embaixo. O ponto negativo: a distância para a média é inferior à distância que seria do tamanho do stop da operação. Então esse é o ponto que eu vejo negativo. Assim, dentro do meu sistema não encaixa a compra, não bate a compra. Ó, saiu aqui nos 25,60 mesmo, com queda de 1,08%. Mas seria um primeiro sinal para a Petro gerar realmente um movimento aí, tentando um movimento aí de alta contra a atual tendência de baixa no gráfico diário. Eu ainda vejo a Petro mais interessante a partir do momento que voltar aqui para cima desse patamar, isto é, para operações de swing trade, com a melhor relação risco-ganho, porque eu acredito que tem ativos mais interessantes que a Petro nesse momento para operações de swing trade. Então, no gráfico 60 minutos, forte candle de alta. Se não ganhar força para cima, gerar uma primeira hora de pregão aqui caindo, ou seja, não superar essa máxima, gera uma primeira hora de pregão caindo e perde a mínima desse candle aqui, gera a possibilidade de trabalhar na venda, porque o ativo vai lá, volta para os níveis de fundo anterior junto com gap, bate aqui, gera sinal de baixa e topo descendente, seria mais para venda pelo gráfico de 60 minutos. Na Vale 3, o dia de hoje foi um dia aí praticamente estável, menos 0,3%, esteve muito mal. A Vale, para quem estava comprado no day trade, no swing trade, contra a tendência, com stop abaixo dessa mínima, gerou stop. Para quem tá comprado no ativo pensando em um prazo maior, não teve motivo de saída na ação dentro do que a gente comentou na análise especial da Vale 3. Então o ativo gera um candle de recuperação, também batendo no nível de suporte, ou seja, a mínima ali que ela tinha atingido, que ainda continua sendo um suporte no gráfico semanal. Essa mínima aqui do fechamento, da mínima do semanal desse fundo, R$ 45,82. Então o ativo proporciona aqui um sinal de recuperação, mas da mesma forma da Petro, se abre caindo e perde a mínima desse candle aqui na última hora de pregão, perde os 46,11, traz a alternativa de se trabalhar numa venda com stop aqui acima dessa máxima, ou seja, na questão de topo descendente no gráfico de 60 minutos. Para arriscar, para quem está de fora e arriscar uma nova entrada na ponta compradora nesse ativo, contra a tendência, tentando pegar um repique de alta, superação da máxima desse candle com stop abaixo dessa mínima. Tá? Então seria tentando pegar aqui, pelo menos em relação, comparando com a Petro, ela tem mais espaço para a média móvel do que seria o tamanho do stop da operação. PECAR4 no dia de hoje, alta aí de 1,49%, eu recomendei uma compra neste ativo. Essa compra foi recomendada pelo gráfico de 60 minutos. Aqui, quando ela fechou essa hora de pregão aqui de maneira muito forte para cima, para mim atender um dos critérios meus de entrada. Então, recomendei essa compra, ela ficou aqui dando uma patinada. Para quem recebeu essa recomendação, teve a oportunidade de entrar até abaixo do valor que foi recomendado. Então, o ativo veio aqui para baixo, gerou esse movimento de subida,
Fechou aqui justamente em alta no gráfico diário, com a possibilidade de gerar um fundo. Aqui tem um engolfo de alta, para quem não sabe o que é isso, um padrão de reversão dos candles. Entender os detalhes desse padrão de reversão dos candles, basta acessar aí dentro do meu canal um vídeo de aprendizado sobre engolfo de alta. Então tem alguns desafios importantes pela frente, mas é um papel inclusive que eu coloquei na carteira exponencial. Então é um ativo que eu optei por fazer essa entrada porque já atendia meus critérios de entrada, uma antecipação de entrada de um fundo no gráfico diário. Basicamente isso. A outra alternativa seria comprar a superação da máxima desse candle, só que com as resistências muito próximas, e stop aqui. Por esse motivo eu antecipei a entrada pelo gráfico ali de 60 minutos. Passando os dados então dessa compra na PK 4, entrada por volta dos R$ 92,94. A ação aqui fechou ali na casa dos R$ 93,42. Stop da operação R$ 90,91, risco de 2,18%. Objetivo na faixa dos R$ 97,00, alocando 17% do capital total nesta operação. Ciel 3 girou a saída da posição comprada porque eu trabalhei com stop aqui abaixo da mínima, ou seja, o candle de ontem ele veio, perdeu essa mínima e foi lá e superou essa máxima, ou seja, gerou uma sinalização positiva. Então, na minha leitura, um retorno para baixo desse patamar, pelo menos, não seria tão interessante para a minha posição. Ela chegou a bater na trave do stop original e conseguiu se recuperar. Então, o ativo, por enquanto, gerou aqui um padrão gráfico chamado de martelo. Se superar a máxima de hoje, aumenta a probabilidade de ter o movimento de subida, de iniciar esse movimento de subida. Seria uma das alternativas de entrar novamente comprando aí a Ciel 3. O stop ficaria para baixo da mínima de hoje, aqui na faixa dos R$ 7,59. Passando os dados dessa saída da Cielo, a saída dessa operação trouxe aqui uma perda de 3,77% na operação, e como a alocação era uma alocação menor, né, devido à volatilidade mais alta do ativo, a redução do capital total foi de 0,3%. Depois de Cielo, vamos falar de Prio 3, que acionou também nossa saída na perda da mínima do pregão anterior. Então a saída aqui, a ação chegou a estar numa forte queda no pregão de hoje, mas deu uma recuperada, assim como todo o mercado recuperou no período aí da tarde. Então a ação gerou essa saída que eu tinha mencionado, que é reposicionar o stop dessa operação, stop parcial, e essa operação da Prio 3 proporcionou aqui uma perda de 1,52%. Isso representou no capital total uma redução de 0,18%. HYPE3, IP3 fechou o pregão bem, uma boa alta aqui de... só faltou comentar um aqui que eu terminei não colocando aqui. Deixa eu voltar aqui e colocar, que é Detex 3. Detex 3 também, stop reposicionado para baixo da mínima desse pregão, ela acionou a nossa saída na perda da mínima ascendente aqui, ou seja, já tinha estabelecido 3 mínimas ascendentes, e depois de ter feito esse sinal de alta aqui, para mim não deveria ter voltado para baixo desse patamar. Voltou e, pelo menos em termos de fechamento, conseguiu fechar acima. Qual que seria o sinal bom para quem ainda está comprado no ativo? Superar a máxima do pregão de hoje. Então essa operação da Detex 3 proporcionou aqui, foi um stop parcial, uma perda de... Na verdade, a da Detex 3, perda de 1,6%, e redução de 0,26% do capital total em cima dessa operação. Agora sim, indo para IP3, Ipera, fechou o pregão com alta de 1,17%. Stop da operação está aqui nesse momento aqui na faixa dos 30, estava 30,49, agora reposicionado em R$ 30,53. Só confirmando aqui, 30,55, tá? R$ 30,55 abaixo da mínima do pregão de hoje. Então 30,55 ponto de stop, tentando pegar aí a continuidade do movimento de subida, fechou o pregão bem. Vamos ver se ela dá continuidade a um movimento de alta. Ativo também que está nas nossas carteiras aí, na carteira de ações. GNDI 3, ativo que foi lá em cima, quase batendo no objetivo da nossa operação, como gerou uma relação superior a 1 para 1, relação risco-ganho, ou seja, entrada aqui nessa região, com stop aqui para baixo. Ativo gerou mais do que uma relação risco-ganho aqui para a operação. Stop foi reposicionado para R$ 43,99, não sair mais perdendo desta operação. Vamos ver se ela dá continuidade no movimento de subida e atinge aí o objetivo da nossa operação nos próximos pregões. Brasil Foods, BRFS3, também seguimos comprado, nenhuma mudança nesse momento no stop, está ali na faixa dos 33,50, a mínima de hoje foi 33,55. Poderia trabalhar aqui na faixa dos 33,54, seria a mudança aí,
maior que poderia ser feita nesse momento seria essa, para 35,54. Fechou lá em cima, com alta de 0,14%, para quem estava caindo forte na primeira hora de pregão. Olha a primeira hora de pregão do ativo aqui, ó. Então conseguiu se recuperar bem, trazendo a expectativa de poder romper aqui esses topos para cima. Vamos ver se ela confirma isso no próximo pregão, que seria ótimo, que tenderia a gerar alguma aceleração do movimento de subida, rompimento desses topos anteriores aqui no gráfico diário. Pomo 4, também comprado, né? A gente segue comprado nesse ativo, abrimos essa compra ontem, alta de 0,26%, se recuperou bem, basicamente no finalzinho do pregão. Então seguimos comprado com o stop permanecendo ali na faixa dos R$ 3,75. Então sem nenhuma alteração em Pomo 4. Itaúsa, tanto Itube 4, eu poderia colocar Itube 4, mas eu resolvi colocar ITSA 4 porque Itube 4 a gente aborda com maior frequência aqui nas análises. Então, ITSA 4, belo fechamento, alta de 2,61%, na verdade, bela recuperação, né? Ativo tinha estabelecido a tendência de baixa, atingiu a projeção de queda desse topo duplo e depois que atingiu a projeção de queda, veio aqui um movimento forte de recuperação. Então, dentro do que fez esse ativo, o que eu vejo de positivo nessa recuperação, apesar de não ter revertido a tendência de baixa do gráfico diário, mas traz uma expectativa para que isso aconteça. O retorno do preço para cima da região de fundo aqui anterior, não só esse como esse aqui. Então volta para cima da média, volta para cima de dois fundos que antigamente era suporte e poderia funcionar como resistência. Então já é um fechamento bem importante, um sinal bem importante para o ativo. É interessante, logicamente, que o papel permaneça trabalhando agora acima da região dos R$ 12,78, que é basicamente onde está a média móvel exponencial de 13 períodos. O que eu vejo interessante nisso também é porque no gráfico semanal, esse aqui é o gráfico semanal, a ação está ali em cima desses topos, que aqui ela ficou funcionando como a chamada antiga resistência, mudança de polaridade, funcionando como suporte. E agora pode funcionar novamente como resistência, essa região ali por volta dos R$ 13,00, número redondo. Mas o fato traz alternativa de compra aqui com stop aqui embaixo, sendo mais agressivo sim. Como o movimento foi um pouco mais longo para cima no gráfico de 60 minutos, o que mais me interessaria para a entrada é avaliar o próximo movimento de baixa, próxima correção, 1 ou 2 pregões aí corrigindo, para buscar algum tipo de entrada no gráfico de 60 minutos de fundo ascendente ou até mesmo de pivô de alta em cima aí de Itaúsa. Então é isso, amigos, só para mencionar que o desafio principal desse ativo na continuidade do movimento de subida está aqui nesses topos anteriores, por volta ali dos R$ 13,32, 13,32 até um patamar de R$ 13,45, depois disso tem R$ 13,49. São as resistências mais próximas para Itaúsa. Um grande abraço, obrigado por sua presença, lembre de deixar seu like aqui nessa videoanálise e até o próximo pregão.